Olá, tudo bem? Este é um vídeo do nosso canal da ACPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. E esse vídeo, hoje, estamos transmitindo a APROCIM, que é a técnica energética grupal. Meu nome é Carlos, né? E não deixe de compartilhar, escrever, curtir e comentar, certo? Sobre o que você vai ver aqui hoje. A APROCIM, vamos falar um pouco mais sobre a APROCIM, que é uma técnica energética interassistencial grupal presencial e à distância é realizada desde 2003, ok? Que é essa técnica de esterilização de energia em prol do planeta e de outras pessoas. Se você quiser saber mais, pode comprar o nosso livro Assistência Técnica Energética Planetária APROCIM, certo? Você pode também entrar, pode e deve entrar na nossa loja virtual Evoluar. Para isso, aponte seu celular para cá com sua câmera, leia o QR Code e você vai ter acesso aos nossos mais de 50 cursos sobre Conscienciologia. Quiser participar conosco, você fará dois cursos, Introdução à Conscienciologia e Reorganização Extrafísica, e vai poder também trabalhar conosco nas segundas-feiras, né? Estamos na fase da desassimilação e vamos fazer nossos relatos, né? A ProSim começou às 18h50, vai até às 20 horas e 5 minutos. E logo depois nós entramos aqui nessa videoconferência e contamos nossos relatos. Se houve projeção do corpo, se a pessoa saiu do corpo, se houve clarividência, clareaudiência e tantos outros fenômenos. Ok? Estamos aguardando os demais aproximadores se conectarem. Visite nosso canal, como eu falei antes, né? E veja N vídeos sobre o assunto da conscienciologia. Só um instante. Ok. A Tânia, que está lá em Jundiaí, São Paulo, vai dar continuidade, começando com os relatos dos aproximadores que estão lá. Tânia, é com vocês. Ok, boa noite, Carlos, boa noite a Boa noite. todos. Mais uma semana estamos aqui, né? Agradecendo, né, por poder estar aqui participando. Eu fiz uma boa preparação, depois aplicando o arco, eu apliquei na Vali, enquanto a Vali aplicava na Zaide, eu pude perceber energias percorrendo por todo o holossoma da Vali. Enviei as melhores energias, principalmente para aqueles pontos mais vulneráveis que ela mais necessita. Enquanto ela aplicava na Zaide, né? Aí eu recebi da Zaide ótimas energias, quentes. Gratidão, Zaide, uma boa energia que me revigorou aí, me deu uma boa ânimo ali, vamos dizer, né, de energético. E eu também, enquanto recebia da Zaide, eu enviava energia para o Walter, né, que ele também recebesse aquilo que fosse melhor para ele. No pilar energético, coloquei os pedidos da noite, todos os assistidos para assistência. E hoje, em especial, o planeta, né, como um todo, para que haja mais paz entre os povos, né, os governantes possam ter mais discernimento, mais que a serenidade, né, que a energia dos serenões aí recaia sobre todo o planeta tão necessária. A OFIEXS grupal da Aprocim, eu pude perceber os assistidos, foi interessante essa parte. Eles estavam todos em macas, num grande vale, era um vale muito florido e bem claro mesmo. Foi interessante porque essas macas eram as mesmas do exercício da quinta-feira. Nas duas quintas-feiras nós tivemos exercício e foram umas macas diferentes. Elas pareciam aquelas, como fala, rede, aquela rede que é reta, né? Só que elas ficavam no ar. Elas eram brancas, brancas e douradas. Era muito bonito de ver, assim, eram muitas macas. E todos os assistidos e outros mais, né, estavam aí nelas recebendo energia, inclusive os aproximadores. Das centrais exteriorizei o tempo todo.
e pude perceber a presença da Serena aqui no campo. Bolsão fase 1, exteriorizei para o quadrante América do Sul, para a oficina Meio Ambiente, para o Brasil e todo o seu cenário político e para a paz mundial. Fiquei bastante exteriorizando muita energia nesse momento. E pude perceber a presença de Amparo também ajudando, né, nessa assistência. E eu pude perceber, não sei se o pessoal aqui percebeu, tinha um aparelho ligado, ele ligava e desligava. Ligava e desligava, era muito interessante. E depois também eu pude perceber não sei se era nave ou o que era, eu sei que algo se aproximou, desceram muitos extraterrestres, eram aqueles altos, né, os longilíneos, desceram para o aproximário, eles se posicionaram atrás de todas as cadeiras, era como se tivesse assim um aproximário bem cheio, como se todos os aproximadores estivessem aqui no ambiente, e nesse momento foram recebidos aí, né, pelos longilíneos e com muita, muita energia. O Bolsão Fase 2, que é o projeto SETA, eles continuaram aqui, né? Alguns ao redor do colchonete, e eu pude perceber distante, né? Talvez lá na casa dele, o Walter. Nesse momento, é como se ele tivesse sentado numa poltrona, um aparelho foi colocado na cabeça dele, ele recebeu muita energia, e era esse aparelho que ligava e desligava. E vários outros aproximadores receberam esse mesmo aparelho com essa energia. Eu fiquei assim o tempo todo exteriorizando muita energia. Aqui tinha bastante amparo e todos receberam, né? Aqueles que estavam abertos receberam o melhor, né, para cada um. Enfim, é isso aí. Agradeço a todos e uma boa semana. Vou passar para o próximo aqui. Pode ser? Enxerguei aqui. Ai, eu nem coloquei. Boa noite a todos. O campo hoje estava bem tranquilo, muito agradável. E no arco voltaico, primeiro eu apliquei na Silvana e procurei passar as melhores energias para ela, e minhas mãos se aqueceram bastante. E quando eu recebi dela, eu senti uma energia muito boa, uma energia que penetrou por todo o corpo, e eu me senti muito bem. E as outras fases eu exteriorizei, achei que foi muito bom. Boa noite a todos e boa semana. Olá, pessoal, boa noite a todos. Na fase 1, eu me conectei aqui com os aproximadores, à distância e presenciais, né? Muitos pensamentos começaram já a passar na minha cabeça, né? E já entrei na fase 2, recebendo o arco do Toninho, eu senti uma energia bastante quente, fraterna, de acalmia e bem-estar, passando por todo o meu corpo. Muito obrigada, viu, Toninho? Aplicando, eu percebi a Dimené em torno da cabeça dele, e assim, uma energia forte. Outras vezes que eu já apliquei nele, eu tive essa mesma sensação, como se essa energia que saísse pelo frontal dele empurrasse a minha mão para longe do frontal dele. Uma energia bastante quente, de paz e de tranquilidade. E o campo, no final do arco, ficou frio. Na fase 3, eu percebi o pilar girando bem rapidamente e me vieram alguns assistidos, além dos colocados para serem assistidos na noite. Na OFIEX, na fase 4, eu não tive muitas percepções. Na OFIEX, na Central das Energias, eu não tive muitas percepções. Na Central Extrafísica da Fraternidade, me veio o irmão da Vali, como se eu estivesse ao lado dele, e ele com vários pensamentos, assim, de, de tentativa de ficar bem. E é como se eu ouvisse os pensamentos dele. Eu não o conheço, só veio essa sensação.
na Central Extrafísica da Verdade, me vieram alguns insights para a escrita. Depois, eu descoincidi e voltei na fase 5, na parte 1. Eu fui enviando energias ao planeta, a minha oficina, e trouxe os assistidos da noite. Me veio uma amiga que está com um problema de visão, né? E me vieram várias outras cenas do meu grupo Karma. Na parte 2 da fase 5, o campo ficou bastante frio. Eu percebi também a energia circulando bastante em mim, e eu percebia que ela passava por mim na cor dourada e ia para o colchonete, como se estivesse fazendo uma varredura no Walter aqui. Essa minha amiga que eu havia pensado vindo na parte 1 da fase 5, retornou nessa fase, e eu enviei bastante energias para ela também. Eu terminei bem, fiz uma boa desassim, agradeço a todos, desejo a todos uma boa semana. Boa noite a todos. Na fase 1, fiz a mobilização básica das energias. O campo estava assim bastante assistencial e eu percebi um amparador vindo em minha direção pelo lado direito e ficou atrás de mim depois. Na fase 2, eu apliquei e recebi o ar ao mesmo tempo. Então, ao receber, eu senti uma paz, senti a energia assim, cobrir toda a minha cabeça, como se fosse assim, um capacete, e me senti muito bem. E ao aplicar, minhas mãos se esquentaram e pulsavam, e eu percebi uma luz assim, lilás, sobre a cabeça da Zaide. E depois, quando eu me sentei, veio para mim que para eu aplicar o arco voltaico hoje, em especial na Virgínia, porque também quem cuida também tem que ser cuidado, né? Enviei as melhores energias para ela. Na fase 3 e na fase 4, eu não tive, assim, uma percepção, assim, específica, né, nessas fases, eu me desconheci bastante, e, de uma maneira geral, assim, eu exteriorizei bastante energia, né, para minha oficina, para os assistidos, e eu percebi muita movimentação no campo, como a Tânia falou, um barulho. Aliás, eu até achava que era a Tânia que estava andando aqui pela, pela Proximário, mas aí uma hora eu abri o olho, ela estava lá na cadeira, mas teve muita movimentação. E também na segunda parte da fase 5 eu senti frio, eu senti o campo ser bastante como a Silvana. E percebi também bastante cenas, mas eu não tenho, assim, uma rememoração. Mas estou muito bem e foi feita muita assistência. Agradeço a participação. Boa semana a todos. Boa noite a todos. Eu também hoje achei o campo bem amplo, bem formado. Parecia que tinha, não era só nós que estávamos aqui, mas tinha muita consciência para ser assistida e muitos amparadores. E eu fiz o pedido para todos, os pedidos da noite, né? Enviei as melhores energias para todos, e ao aplicar o arco voltaico na Tânia, também enviei para ela as melhores energias, minhas mãos se aqueceram muito. E ao receber da Vali também, nossa, meu corpo esquentou tanto que eu comecei até a suar, de tanto que estava quente. Obrigada, Vali, é uma excelente energia. E depois eu fui só em todas as conexões, fui confirmando os pedidos da noite, pedindo para o nosso planeta que haja mais fraternidade,
que cesse essas guerras, essas brigas, essas desavenças, e para os políticos em geral, que olhem mais para o seu povo, enfim, para todos, né, que possamos todos ter paz, harmonia, e que não falte nada para mais ninguém, que todos tenham uma moradia decente, tenham um alimento decente, que todos possam viver em harmonia e paz. E chorei muito, sem querer chorar, as lágrimas corriam, não sei o que aconteceu. Corriam, corriam, o nariz escorria, e ainda bem que eu tinha me prevenido com um lenço aqui, porque todo o tempo fui lagrimejando e chorando e não conseguia cessar as lágrimas. Mas agora estou bem e muita gratidão por mais essa noite e boa semana a todos. Aqui terminou, Carlos. Opa, agradecemos aos nossos aproximadores em Jundiaí. Nós vamos dar continuidade aqui. A Silvia pode trazer seus relatos. Boa noite. Boa Estão me noite. ouvindo bem? Sim, alto e claro. Não, tá bom. Aqui correu tudo bem, mas eu não tive muitas percepções. O meu cardíaco estava bem ativado, acho que eu fiquei emocionada, acho não, eu fiquei mesmo emocionada com a mensagem do Walter hoje. E depois também encontrei um bilhetinho da Natália no meio do meu caderno da Proci. Então também me emocionei. Foi um pouquinho antes de começar, estava procurando umas anotações antigas e ela tinha costume de escrever, né, no meio dos cadernos. Aí tinha um bilhetinho dela lá. Bom, eu fiz o arco voltaico com o Walter, acompanhei todas as fases, exteriorizando bastante energia para todos, né? E o campo, a única coisa assim, que eu percebi bem foi que o campo começou bem quente e terminou muito frio. Eu já estava até coberta no final. Fiz uma boa desafio, terminei muito bem. Sou muito grata a todos. Boa semana. Boa semana, Silvia. Obrigado pelo sempre trabalho conosco nas segundas. Andréia, Oi, boa noite para todos. boa noite. Na fase uns 15 minutinhos antes eu já me conectei com a técnica, já pensei em todos os aproximadores, suas famílias, no aproximário, e eu percebi bastante consciência no aproximário. Tava bem cheio, assim, tudo sentadinho, numa roda. E na fase um começando, eu percebi a cor azul, começou com bastante barulho no meu estômago, sabe? Quando faz aquele barulho, rom, rom, sabe? No estômago. E eu percebi uma energia que girava no sentido direito, mas hoje ela tinha um pilar. Então ela girava, mas ela conseguia passar por essa barra. Essa barra não impedia ela de girar. Ela passava e de repente essa barra desapareceu e a energia correu normalmente. Fiz a autoaplicação, mas eu lembro que eu tinha tinha um amparador que estava conversando comigo, mas só que ele ficou bravo. Daí eu falei, então esse não é amparador, porque o amparador, ele não fica assim, nervoso assim, né? Foi só isso. Ah, na fase do pilar, eu percebi bastante cenas, mas assim, eu vi duas consciências estranhas, eu vi umas consciências descendo, sabe aquelas barras de ferro daqueles brinquedos que desce tirolesa, que fala?
descendo nessa barra de ferro, umas pulavam num lençol, tipo um elástico. Eu vi isso. E na fase 4, é, o que está acontecendo é que minha cabeça fica anestesiada, assim, e eu percebi que eu me vi em dois lugares. Eu me vi deitadinha e me vi também num lugar que eu não sei dizer para vocês aonde eu estava. Então eu vi é, eu duas vezes, sabe? Eu não entendi. É, e depois nessas fases que eu fiquei com a cabeça assim, fiquei anestesiada, eu só percebi que eu fui num paralocal, que havia uma sala. Mas ali eu não vi nada, eu só vi uma energia que pulsava assim no ar, assim. Ela era uma bola, ela pulsava, depois ela voltava. Foi isso. Depois eu fui para a fase 5, né? Exteriorizei para minha oficina, quadrante, os assistidos da noite, professor Walter, tudo. E no projeto Seta deu umas apontadinha no meu coração, mas bem fraquinha, umas fisgadinha fraquinha. E foi isso. Boa semana para todos. Boa noite. Obrigada. Obrigado, André, pela participação. Eu não tive parapercepções, né? Desde o início estava bem, desde a primeira fase da aproximar, estava bem desconhecido, né? Em um momento ou outro eu vi tal algumas clarividências que eu não lembro direito. Só sei que eu estava muito cansado e quando terminou a prática da aproxima, eu estou me sentindo normal, energizado, muito bem, né? Isso é fato. Tânia, como é que estão as coisas aí com relação à sincronicidade e lembranças? Hoje, pelo jeito, não teve tanta sincronicidade. Foi assim, quase que normal, né? Sentimos, lógico, sentimos a assistência, o campo já formado, amparadores e tal, mas não foi uma coisa muito específica, né? De cores e tudo mais. E Sim. aí? Andréia, Silvia, alguém? Não? Pessoal, na O, quinta, na o quinta-feira. campo frio, né? Oi, diga, É, O fala, Silvia. campo frio, né? No final, todo mundo falou do campo bastante frio hoje. Acho que a o campo Zaide, a frio, Silvana, eu. campo frio, sim. Sim. Ok, nossos avisos. Na quinta-feira temos a terceira aula do curso Superação de Hepatopensenes, que vai ter aula dia 19 e dia 26, né? Um curso interessantíssimo que vai compor os cursos que têm sido dados nos últimos meses, onde está se estudando hepatopensene, autorreciclagem da hepatopensenidade, superação da autolimitação e tantos outros assuntos. Não percam, você entra na nossa lojinha Evolua App, entra nesse QR Code aqui e você vai poder comprar nosso curso por um preço módico, tá? Não deixa de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá? Aos demais, uma boa semana. Até quinta-feira. Tchau, tchau, pessoal.